No vídeo de hoje, iremos falar sobre como o engenheiro civil ele entra no mercado sem ter experiência. Esse vídeo é para você que está prestes a se formar ou você que é recém-formado e se sente um profissional que ainda não tem muita experiência, não tem muita parte prática, ou você que durante o período acadêmico teve poucas oportunidades de estágio, estagiou ali em somente uma área específica, ou até mesmo você que nem oportunidade de estágio teve. Como a gente sabe, grande parte do conhecimento prático que a gente adquire como profissional vem através do estágio. Então, esse vídeo é para você que se sente sem experiência, como você entrar no mercado mesmo com esses desafios iniciais. A gente sabe que começar do zero, ali sentindo algum tipo de insegurança, ainda não se sentindo preparado de fato para atuar, isso é um grande desafio. Mas se a gente parar para analisar, todas as pessoas, em algum momento, elas já foram pessoas sem experiência, que tiveram, de alguma maneira, startar a sua carreira na cara e na coragem. Aqui nesse vídeo eu quero passar a minha opinião, algumas situações que eu passei na prática para facilitar esse caminho para você. Espero que esse vídeo clareie um possível caminho para você começar, mesmo com esses desafios iniciais, sem ter experiência. A primeira dica, a primeira técnica que eu quero passar aqui para você é a definição de sem experiência. Quando você tem isso muito claro na sua cabeça, você consegue analisar como aniquilar, como acabar esse aspecto. Você só consegue atacar uma coisa se você tem muito claro qual é a definição disso. Então, o fato de você não ter experiência, isso significa que você ainda não tem o conhecimento suficiente e também não tem a parte prática suficiente. Então, conhecimento mais a prática é o que vai te trazer experiência. E aqui nesse vídeo eu vou te passar sobre os dois pilares, sobre como você adquirir o conhecimento e também como você conseguir a parte prática para você conseguir adquirir as primeiras experiências e te tornar um profissional mais seguro, um profissional mais confiante. Então, a primeira técnica é você buscar a fundo conhecimento sobre a área que você escolher para atuar. Então, comece com pequenos serviços, comece ali com reformas, com pequenas execuções, com pequenos projetos e pesquise a fundo sobre essa área. Então, definiu a área que você quer atuar. Bom, eu sou um profissional que ainda não tenho muita experiência, sou recém-formado, estou prestes a me formar e gostaria de atuar nessa área, gostaria de começar nessa área. Feito esse primeiro passo, agora dedique-se diariamente, pelo menos ali 1, 2 horas por dia, pesquisando sobre essa área de atuação. Pesquisas no YouTube, pesquisar no Google, conversar com colegas de profissão. Um exemplo para clarear, se você escolher começar na área de reformas, que é uma excelente área para você começar, é um ambiente mais controlado, geralmente são pequenos serviços relacionados à reforma e é um tipo de serviço que tem muita demanda. Então, escolheu a área de reforma? Pesquise a fundo agora sobre essa área, como que funcionam as obras de reforma, quais são os principais serviços de reforma, quais são os profissionais e a mão de obra que eu tenho que ter para começar a oferecer serviços de reforma para o mercado. Eu te garanto que se você pesquisar de 1 a 2 horas por dia, em questão de pouco tempo você vai estar se sentindo um pouco melhor. Você vai sair da estaca zero para agora ter algum tipo de conhecimento. Para analisar. Você, depois de uma semana pesquisando a fundo, todo dia, pelo menos 2 horas, sobre a área que você escolheu para atuar. Imagina onde que você vai estar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, se você não parar de pesquisar sobre essa área. É questão de tempo para que você se sinta seguro. A partir do momento que você começa a pesquisar, você vai ganhando confiança para partir para a parte prática e aí você vai continuando com essa constância até se tornar um especialista na área. Eu posso te afirmar e te garantir que o primeiro serviço é o principal, é o momento crítico. Esse primeiro serviço é você startar e entrar no mercado, vai ser isso, depois que você passar por essa barreira, aí as coisas tendem a fluir melhor. E partindo agora para a segunda dica, nessa questão do primeiro serviço, eu quero compartilhar com você como é que foi a minha experiência. Eu comecei a atuar nessa área de reformas, eu não tinha experiência nenhuma, apesar de ter estagiado na parte de execução de obras, mas quando a gente vai se lançar, a gente se responsabilizando por um serviço, na prática, é totalmente diferente do estágio, onde a responsabilidade, na maioria das vezes, é do engenheiro que está por cima ali, é o seu superior. Então eu comecei na área de reformas, totalmente inexperiente nessa área, e para começar, eu tive o auxílio de um parceiro. Eu tinha um parceiro de trabalho, que era o meu sócio na época,
já tinha mais experiência. Então, a segunda dica, a segunda técnica que eu quero passar para você é começar sem experiência, mas ter parceiros que podem te auxiliar nesse primeiro serviço. Então, apareceu o primeiro cliente, era uma obra de reforma, uma reforma de pequeno porte, só que eu me senti inseguro, eu travei, e esse parceiro que estava ali com outras demandas, ele parou o que estava fazendo naquele momento para me auxiliar nesse primeiro contato com o cliente. Então, ele foi comigo na visita técnica, ele foi comigo no primeiro dia de execução do serviço, ele que comandou esse primeiro dia de serviço, orientou a mão de obra, viu os materiais que precisavam ser comprados, e eu fui só observando, fui fazendo perguntas, fui mapeando tudo que foi feito durante essa primeira etapa dessa obra de reforma e fui esquematizando isso na minha cabeça, como que funciona, como que é o desenrolar das atividades. Então ele me acompanhou durante toda essa reforma e isso já me deu uma bagagem para entender como que funciona na parte prática. Depois veio o segundo cliente, só que quando você já passa por esse primeiro desafio, o segundo cliente, mesmo ainda sentindo algum tipo de insegurança, você vai muito mais facilmente encarar esse desafio. E você consegue concluir esse segundo serviço, aí as coisas tendem a fluir muito mais facilmente. Então, essa primeira etapa, essa primeira barreira é a mais difícil, é a maior barreira que quando você quebra essa barreira, as coisas tendem a fluir. O mais importante que eu quero trazer para você é encarar essa primeira barreira. Com responsabilidade, é lógico, você sem o conhecimento, sem experiência, você não pode assumir, um serviço ainda sem saber o que fazer, sem saber como executar, mas você tem que encarar esse primeiro desafio, que será isso que vai te permitir conseguir experiência para executar os próximos serviços. Então a segunda dica que eu dou para você é ter um network, ter uma rede de contatos e parceiros que podem te assessorar nesses primeiros serviços que você ainda não tem experiência. E a terceira dica é a terceirização. Você já começou ali a executar e a oferecer o seu serviço, mas pode ainda ter serviços que você ainda não sabe, você não tem experiência. Então a terceirização é um excelente antídoto para você começar, mesmo em serviços que você não tem experiência. Pegando aqui no nosso exemplo na área de reformas, podem ter reformas maiores que compreendem alguns tipos de serviço que você ainda não executou. Você já domina o básico da reforma, mas podem aparecer outros serviços que você não executou. E aí, o que fazer? A terceirização pode te atender quanto a isso. Por exemplo, apareceu um serviço de impermeabilização juntamente com a reforma, só que você nunca fez uma impermeabilização e não sabe como funciona. Então, no meio do serviço de reforma, você pode terceirizar somente o serviço de impermeabilização para uma outra empresa e acompanhar a execução desse serviço. Para quê? Você vai estar abrindo mão de um lucro seu, você não vai executar a impermeabilização, então você vai ganhar menos por essa reforma, mas você vai estar ganhando em conhecimento. É muito importante que você tenha a mentalidade de, principalmente no início, abrir mão de um lucro financeiro para ganhar em conhecimento, para que no futuro, num próximo serviço de impermeabilização, você já adquiriu conhecimento e você tem condições de executar agora com a sua própria equipe. Mas você só tem condições de executar porque você deu um passo para trás, deixou de receber um recurso financeiro para ganhar em conhecimento, que no início vale muito mais do que um ganho financeiro. Um outro exemplo, no meio da reforma apareceu um telhado para você fazer, só que você não tem noção de como que executa um telhado, nunca executou um telhado, você pode também optar pela terceirização, contratar uma empresa específica, especializada em telhados, que vai te atender durante a execução dessa reforma. Então você vai fazer toda a obra de reforma e essa parte do telhado, quando chegar a vez dela, a empresa que você terceirizou vai executar ali juntamente com a sua equipe. Então, esse aspecto da terceirização, isso pode te salvar para serviços que você não tem experiência e também pode ser uma baita escola para você acompanhar ali de perto a execução desse serviço e adquirir o conhecimento. E à medida que esses serviços forem aparecendo, você vai ter condições de executar com a sua própria equipe. Então, esses foram os caminhos que eu percorri, foi isso que foi me destravando, foi me trazendo mais confiança, mais segurança para eu startar minha carreira. E depois que a gente passa por esses primeiros desafios, a gente vê como que a coisa flui, como que a segurança, a experiência, ela vai vindo aos poucos. E para a gente finalizar, eu quero só reforçar aqui que o mais importante é você adquirir o conhecimento, a constância no conhecimento. Todo dia você tem que pesquisar sobre essa área e aos poucos praticar isso que você está
pesquisando. Será isso que vai te tornar um profissional mais seguro e será isso que vai te possibilitar a passar por esses momentos de insegurança e ainda com pouca experiência aí na sua carreira. Então esses são os caminhos para que o engenheiro civil ele comece a entrar no mercado sem ainda ter experiência. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear um possível caminho. Aqui na descrição eu vou deixar os principais links dos nossos materiais, dos nossos treinamentos para que você continue evoluindo aí na sua carreira. Um grande abraço e até mais!